Boa tarde, meu nome é Luiz Carlos, sou da igreja do Nazareno Betel, sou pastor da igreja do Nazareno Betel. Estou aqui para compartilhar com você uma porção da palavra de Deus, que está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 31. A palavra diz assim: vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É impressionante como é que Deus se esforça para alcançar o coração do homem. Jesus, nesse texto, nesse capítulo 11 de Mateus, ele fala dos seus milagres, ele fala do ministério de João Batista, e ele fala da incredulidade das pessoas de alguma cidade. E os milagres, as mensagens de Jesus, tudo isso são providências de Deus para alcançar o coração do homem. Mas uma especial está nesse texto que nós lemos, que é o convite de Jesus. E esse é um convite tríplice. Um convite primeiro para ir a Ele. Quando Ele diz, vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, Ele está dizendo para ir a Ele, para buscar a face dEle, a presença dEle, né? Isso é um convite pessoal do Senhor, para ir a Ele. Isso é importante por quê? Porque muitas vezes nós procuramos tanta gente, procuramos tantas soluções, mas a resposta está em Jesus. Ele é a resposta das nossas necessidades. É um convite também universal, né? Convite universal. Por quê? Porque diz, vinde a mim todos. Deus não faz acepção de pessoas. E Ele convida, e você está entre esse todos que Jesus diz aí. É um convite também incondicional. E talvez essa seja a característica mais importante desse convite. Incondicional. Porque não está impondo nenhuma condição. Jesus não impõe nenhuma condição para nós irmos a Ele. Ele simplesmente diz, vinde a mim. Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados. E é um convite com promessa. E a promessa, qual é a promessa? A promessa é, e eu vos aliviarei. E Jesus, Ele pode responder a todas as nossas necessidades. A palavra de Deus, segundo Paulo, diz que Deus em Cristo Jesus supre cada uma das nossas necessidades. O segundo convite desse texto é o convite para andarmos com Ele. A palavra de Deus, no texto que nós citamos, diz, tomai sobre vós o meu jugo. E esta figura que Jesus usa pode ser uma figura estranha nos nossos dias, para muita gente que está vivendo agora, mas esta figura que Jesus usa de tomar sobre vós o jugo é uma figura de animal de carga, é uma figura onde antigamente os meios de transporte ou meios de aragem de terra eram usados animais de carga, normalmente duas parelhas de animais, e esses animais eram ligados um ao outro. O que Jesus nos ensina com essa figura até mesmo grosseira? Ele nos ensina que, primeiro, nós precisamos andar na direção dele. A mesma direção, se nós estivermos ligados ao Senhor por esse jugo, a mesma direção que Jesus estiver indo, nós vamos estar indo também, né? Quantas vezes nós tomamos direções erradas, caminhos errados, tomamos atalhos nas nossas vidas e às vezes nos arrependemos pelo resto das nossas vidas, por aquele pedaço de caminho que nós andamos. Mas Jesus está nos convidando hoje para andar na direção dele, né? E não somente andar na direção dele, mas andar na mesma cadência, no mesmo passo, né? No mesmo passo que Jesus anda, né? Nem adiante dele, nem atrás, mas junto com ele. Isso é um outro problema às vezes nosso, porque às vezes nós temos pressa em algumas coisas. E nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus.
E isso nós aprendemos caminhando com Jesus. Às vezes as coisas não acontecem na hora que a gente quer, mas o Senhor, se nós estivermos andando ao lado dele, o Senhor vai nos conduzir à vitória, né? Vai nos conduzir ao ponto certo. E uma terceira lição desse andar com Jesus, desse tomar sobre vós o jugo, é de nós andarmos sobre o mesmo peso, né? Nós andarmos sobre o mesmo peso. Quando nós estamos no mesmo jugo de Jesus, Ele leva esse peso conosco. Às vezes nós vemos pessoas cansadas e reclamando do seu cansaço, dizendo: eu não aguento mais essa condição, essa situação. Mas se você está debaixo do jugo de Jesus, Ele leva com você esse peso, né? Ele leva com você esse peso. Um terceiro e último convite do texto que nós citamos é aquele que diz: aprendei de mim. Logo depois que Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, Ele diz: aprendei de mim. Então, nós recordando, lá no começo do texto, nós dizíamos assim, Jesus dizia assim: vinde a mim, ir até Ele. Depois Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Nós aprendemos que isso é caminhar com Ele. Então, primeiro ir a Ele, depois ir com Ele. E por fim, nós vimos aprender dele, né? Aprender dele. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele diz assim, que nós precisamos ter a mente de Cristo, né? Em 1 Coríntios 2,16 ele fala sobre isso. Em Filipenses 2,5 ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para nós chegarmos nesse nível, nós precisamos aprender dele, aprender do Senhor. Uma das coisas mais difíceis, uma das tarefas mais difíceis para Deus vencer em relação ao coração do homem, é vencer o próprio homem, a vontade do homem, né? A palavra de Deus diz claramente. Jesus, quando está falando para os discípulos sobre a dinâmica de seguir a Ele, ele diz que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. E a primeira coisa então é negar a nós mesmos. Negar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós achamos que está certo ou errado. Aprendermos dele, né? Aprendermos do Senhor, a ponto de aplicarmos esse aprendizado em todos os estágios, em todas as etapas da nossa vida. Isso é algo que vale para nós, para cada momento do dia, para cada decisão que nós tomarmos. Quando nós aprendemos de Jesus, nós temos os princípios de Jesus no nosso coração. E isso vai nortear todas as decisões da nossa vida. Então, nesta tarde, eu queria desafiar você a aceitar esse convite, esse tríplice convite de Jesus, para ir a Ele, para andar com Ele e para aprender dele. A promessa desse texto que nós lemos aí é que nós vamos achar descanso para as nossas almas, né? Deus quer te dar isso. Deus quer te dar isso. Eu não sei em que situação que você está, mas de repente, você nesse momento, você está ouvindo esta palavra e você está precisando exatamente disso, né? Desse descanso para a alma. Você está aí, as pessoas estão de repente olhando para você, as pessoas não estão sabendo o que você está sentindo, mas você sabe. Você sabe que você precisa desse descanso para a tua alma. Uma das coisas que impactou essa última semana as pessoas aqui no nosso país, aqui no nosso estado, aqui em São Paulo, foi a morte desse jovem vocalista, o Chorão, né, que morreu, e a causa da morte foi dito que foi depressão. E o que eu achei interessante nas notícias a respeito da morte desse rapaz é que uma pessoa da mídia, falando sobre isso, disse assim: olha, esse rapaz, ele tinha o mundo aos seus pés, ele tinha tudo, e morreu dessa maneira. E ele mesmo disse assim: não basta nós termos tudo, não basta nós sermos famosos, não basta nós termos
pessoas aos nossos pés, né? O mundo aos nossos pés, nós precisamos estar bem conosco mesmo, estar bem com Deus, né? E eu queria então deixar essa palavra para o teu coração, para que Deus abençoe a tua vida, para que Deus toque no teu coração, mas lembre-se disso, Jesus é a resposta, né? Jesus é a resposta para as tuas necessidades. Por isso que ele fala isso, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Deus te abençoe.